Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Falando de Coisa Pública. Nós continuamos nosso assunto legislativo municipal. Aqui comigo o professor Milton Mendes Botelho. Professor, seja bem-vindo novamente. Queria que o senhor me respondesse a pergunta sobre o controle interno. Quais são as dificuldades aí que os órgãos de controle interno encontram nesses municípios aí? Principalmente para o senhor, né, que viaja muito, conhece bastante aí os nossos municípios no Brasil. Quais são essas dificuldades? Eu acho que eu estou virando assim defensor dos órgãos de controle interno e eu atribuí um apelido ao controle interno dos municípios, é o famoso posto piranga do município, né? Tudo acontece no controle interno e às vezes a primeira coisa que eu faço quando eu estou chegando nos treinamentos, que tem vários controladores, eu faço um pacto com eles. Olha só, eu vou falar sobre controle interno, vou falar das responsabilidades de controle interno, as normas que definem controle interno, mas vocês vão assumir um compromisso comigo. Não vão dizer que vai pedir demissão ou exoneração amanhã, porque as pessoas assustam com as atribuições que são dadas pela Constituição Federal e as infraconstitucionais, nessas normas que trazem essas responsabilidades para o controle interno. Olha, as principais dificuldades que os controles internos enfrentam nos municípios brasileiros, não vamos falar, né, generalizado mesmo, não é local, é a falta de interesse da autoridade competente. A falta de autonomia que existem para os controladores internos atuarem. Ou seja, o prefeito, vamos falar do prefeito, que é uma forma mais clara de a gente esclarecer isso. O prefeito, se você fizer uma entrevista com o prefeito agora, você pode ir lá, André, fazer uma entrevista com o prefeito agora, perguntar para ele: senhor prefeito, qual é a autonomia que o senhor dá para o seu controlador? Ele vai falar: total, meu controlador tem total liberdade para me manifestar, fazer. Isso é uma mentira, mas das maiores que existem. Os prefeitos, os gestores, raramente dão autonomia ao controlador para atuar. E aí, quando ele não tem essa autonomia, ele também não tem essa autoridade junto aos servidores que ele deveria fiscalizar. Então, existe uma das maiores dificuldades dos controles internos para atuar é a falta de autonomia dada pelo gestor. O gestor não quer que o controle interno atue da forma. Outra dificuldade, estrutura. Muitos casos, muitos municípios, só existe um agente de controle interno, ou seja, somente o controlador. E aí a administração, às vezes, dá mais atribuições para ele administrativa do que a de fiscalização. Ou seja, vou mandar esse cara assinar empenho, vou mandar esse cara fazer isso, autorizar despesa, porque aí ele interte com isso e não faz o papel que ele tem que fazer. Outra dificuldade é as condições de trabalho. Tem controlador que não tem capacitação, tem controlador que não tem equipe, ela não tem procedimentos e rotinas de controle, ela não tem assessoria, não tem nada disso. Outra dificuldade, muitos controladores são mal remunerados. Controlador interno tem que ser bem remunerado. Controlador interno, ele tem que receber vencimento igual ou superior ao procurador, porque o papel dele se iguala ao papel de Tribunal de Contas, de Ministério Público, de vereador, porque ele é um órgão fiscalizador. Como é que você vai fiscalizar alguém se na hora que você puxa o seu vencimento, você ganha um terço daquela pessoa que você está fiscalizando? Qual a regra? Qual a hierarquia? Qual a autoridade que você tem para fazer isso? Então, o controlador interno ele tem que ser bem remunerado diante das responsabilidades que ele assume, dada pela Constituição, não sou eu que estou falando isso aqui. A estrutura, as rejeições, falta de autonomia, uma série de fatores que o controlador interno enfrenta, e no final do ano é interessante que o tribunal exige que ele emite um parecer anual sobre as contas do prefeito, e ai dele se não emitir um parecer favorável às contas, ou seja, ele não tem a mínima condição de trabalho e depois é obrigado a emitir esses pareceres. Então, o que a gente precisa mudar é que os órgãos de controle interno eles possuam autonomia de atuação e que os próprios tribunais de contas, que é o órgão responsável pela fiscalização da atuação do controle interno, eles passam a tratar o controle interno com mais seriedade.
O que a gente tem aí é um monte de procedimentos que o controle interno tem que fazer, sujeito a multas, e o controle interno não tem nenhum respaldo do tribunal quando é preciso, para atuar ou para notificar. Vou dar um exemplo, as verbas indenizatórias. Tem casos absurdos nesse país que tem agentes públicos que abusam das verbas indenizatórias e o Tribunal de Contas, na hora que precisa atuar, ele costuma até notificar o próprio controlador, porque isso não é assim que você deveria pronunciar. Infelizmente, os órgãos de controle interno têm avançado? Tem. Tem conseguido algum espaço? Tem. Mas tem custado muito caro para eles. Uma situação complicada, né, professor? E que é um órgão importantíssimo dentro, né, das prefeituras, na própria Câmara também, né? Eu defendo muito o controle interno, porque eu já fui controlador, já fui auditor, e eu sei que se for bem implantado, estruturado, normatizado e tiver o apoio do gestor, ele dá resultados. Eu falo isso porque eu fui controlador de um município durante 3 anos no Espírito Santo, onde o prefeito me deu total autonomia para ser auditor e fiscalizador. Durante o tempo que eu atuei como controlador geral do município, o meu prefeito não teve problema algum, mas nunca ele interferiu na minha atuação. Mas, lembrando, controlador interno de um município, controlador geral do município, tem que ter formação de nível superior, capacitação específica da área, deve ganhar bem e possuir autonomia para atuar. Itens aí que, regras básicas. São regras que têm que existir, né, para fazer um bom trabalho, um bom serviço. Muito bem, nós continuamos o programa falando de coisa pública. Em um próximo vídeo, você que quiser conhecer um pouco do trabalho do professor Milton, acesse aí miltonconsultoria.com.br. Você também que quiser participar, enviar seu comentário, sua pergunta, deixa aqui em nossa rede social, que nós iremos analisar e quem sabe a sua pergunta pode ser respondida em um próximo vídeo. Um abraço e até o nosso próximo programa falando de coisa pública.